no fronte em defesa do Pantanal. Nosso bate-papo de hoje, no programa Vozes dos Biomas, é com quem mantém iniciativas em defesa do bioma pantaneiro. Recebemos neste episódio 207 como convidado o biólogo Sérgio Barreto do Instituto Homem Pantaneiro, ONG que atua há mais de 2 décadas na região. O Pantanal, maior área alagável do mundo, é um dos biomas que mais tem sido pressionado pela degradação, em especial com queimadas e incêndios. No ano de 2024, 2,6 milhões de hectares, 17% do bioma, foram devastados pelo fogo, segundo estudo do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta área comprometida é praticamente 3 vezes maior do que foi atingido em 2023. Sérgio, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas, que hoje a gente tem como tema o Pantanal. Logo no nosso começo de bate-papo, eu gostaria que você pudesse falar como é que está o termômetro, né, desse ecossistema, da biodiversidade pantaneira, tendo em vista que a gente teve, pelo menos, assim, segundo o LASA, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2,6 milhões de hectares comprometidos no bioma em 2024. E a gente vê que é uma escalada desde 2020, né, com esses prejuízos, né, ao bioma. Por favor. Primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui. Tá? O que a gente vem enfrentando, né, essa problemática são esses extremos que a gente vem enfrentando, tanto da seca, do fogo, e isso vem prejudicando bastante aqui a nossa região pantaneira. Né? Em 2020 a gente já sabe, né, de todo o problema que a Serra da Molara enfrentou, principalmente falando em foco das nossas áreas aqui. A gente teve 96% das áreas queimadas, né? Então a gente iniciou um processo de recuperação dessas áreas desde 2020, e uma dessas áreas que estavam em recuperação, agora em 2024, a gente acabou que perdeu praticamente 25 mil mudas plantadas em questão de 10 horas de incêndio, né? Que acabou entrando na região da Serra da Molar, mais precisamente ali na Acurizal. Então, a gente vem enfrentando sim essas problemáticas, esses eventos são frutos todas essas mudanças climáticas que hoje em dia a gente vê em diversos pontos ocorrendo. Acho que para ninguém mais isso é questionável, né? Isso é bem evidente hoje em dia. Mas a gente teve agora um pouco de alento, né? Que as chuvas chegaram aqui na região do Pantanal desde o final do ano. A gente teve um volume, a gente está tendo volume de chuva acima do esperado. O Pantanal vem enchendo, isso está nos surpreendendo, isso positivamente, né? Mas a gente ainda está com as barbas de molho, porque a gente sabe que um dos principais riscos e problemas do Pantanal não se encontram somente aqui no Pantanal, né? A gente tem um grande problema na sua BAP, né? Que é a Bacia do Alto Paraguai, é onde abastece esse Pantanal, né? O Pantanal é como se fosse uma bacia, né? Como se a gente estivesse no fundo dessa bacia. Então, todas essas áreas que abastecem esse Pantanal, a gente tem um grau de contribuição, de degradação. As principais nascentes da BAP, elas têm um grau de passivos enormes, né? A gente, hoje em dia, trabalha em diversas áreas na BAP para tentar recuperar essas nascentes, para a gente tentar estabilizar esse fluxo hídrico aqui da região do Pantanal. Mas é um trabalho de longo prazo, é um trabalho cansativo, é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo desde 2017, no programa Cabeceiras do Pantanal. Mas essas chuvas que chegaram no final do ano, realmente, e ainda permanecem, a gente tem esperança que elas fiquem ainda pelo menos mais uns 3 meses, elas estão nos enchendo de expectativa de que, pelo menos nesse primeiro semestre, a gente não tenha fogo aqui na região do Pantanal, e aí a gente possa focar nossas ações em recuperar áreas que realmente foram grandemente afetadas e também acessar novas áreas para conhecimento de pesquisa científica e melhoramento do nosso bioma Pantanal, que apesar de todo esse impacto que vem sofrendo, é um dos biomas, é o bioma mais preservado ainda do nosso Brasil, né? Então merece todo esse nosso respeito e esse nosso trabalho para que ele se mantenha conservado.
Eu gostaria que você também falasse sobre a ação antrópica, né? Porque a maioria das queimadas, né, focos de calor, são consideradas criminosas, né? Então, como é que vocês têm lidado com isso? Porque tem as brigadas, enfim, gostaria que você contasse um pouco a respeito, por favor. A gente não costuma buscar, vamos lá, culpados, mas a gente sabe que a maioria dos focos de calor, focos de incêndio, são ação humana, né? 99% desses focos são ação humana. É claro que vai ter as pessoas que cometem isso de forma intencionalmente, né? E tem também as pessoas, o acidente, né? Aqui a gente tem a cultura do fogo associado dentro da cultura pantaneira, que é para limpeza de um terreno, que é para abrir alguma roça, e isso estava trazendo bastante consequências, porque é feito de forma inadequada, em períodos inadequados. Então a gente teve essa percepção e criou uma brigada permanente para atuar dentro do Pantanal e das nossas áreas, que é a Brigada Alto Pantanal. Essa brigada, ela faz esse trabalho junto a essas comunidades, junto a essa população ribeirinha, povos indígenas, essas populações tradicionais, trazendo esse conhecimento e metodologias de que eles podem sim utilizar esse fogo, mas de maneira correta, no período correto, com a ajuda desses profissionais que fazem com que esse fogo não se perca em controle. E a gente sabe que os incêndios no Pantanal, a maioria deles acontece dessa forma, né? Faz um pequeno fogo, perde o controle, muda um vento, e por ser uma área isolada, uma área de difícil acesso, dificilmente consegue se controlar, né? Então, um pequeno foco acaba se tornando um grande incêndio com consequências inimagináveis, né? Tanto para a biodiversidade, para a questão socioeconômica, para serviços ecossistêmicos, para toda uma cadeia que depende do Pantanal, né? E hoje essa brigada conta com quantas pessoas, né? Eu gostaria que você pudesse fazer, assim, narrar alguma experiência que vocês tiveram, às vezes, porque isso é marcante, né? Porque Não, vocês também se expõem ao perigo. Essa brigada que a gente tem permanente, ela atua junto, Preve Fogo, bombeiros militares, mas é muito importante a gente pautar que eles são formados por 7 homens nesse momento. Vai ser, se Deus quiser, esse ano a gente vai conseguir aumentar o efetivo desses meninos. Eles fazem um trabalho de preventivo e um trabalho também de pagar focos de incêndio em uma área de aproximadamente 290 mil hectares, para vocês terem ideia do tamanho da área que esses meninos, essa Brigada Alto Pantanal, faz esse trabalho. Então, essas pessoas são o herói sem capas, que a gente costuma falar, né? Em diversas frentes esse ano, no fogo de 2024, eles conseguiram segurar esses fogos, não sei se vocês sabem, aceiros e outras metodologias de avançar. Eles têm um conhecimento territorial, eles fizeram, seguraram fogo chegando próximo de comunidade, perto de casa, tiraram pessoas dentro de casa no período noturno, eles seguraram fogo em escolas, que o fogo se aproximava. Então, assim, é uma série de trabalho que essa brigada vem atuando que é impressionante. E eles fizeram, por exemplo, a gente teve somente 20% das áreas, aproximadamente 20%, né, das nossas áreas queimadas, desses quase 1 milhão de hectares, né? E tudo isso foi um problema de um dia extremo, de um vento extremo que humanamente era impossível se combater. Então, mas pensando de 2020, que a gente perdeu quase 96% das nossas áreas para o fogo, já ter essa redução apenas com 7 homens trabalhando praticamente no trabalho preventivo, no trabalho de educação ambiental. Então, é o que a gente aprendeu, de que o trabalho preventivo ele é muito mais eficaz do que o trabalho corretivo e mais barato também, né? Quando a gente trabalha para apagar fogo, o custo é sempre muito alto, né? E a tecnologia também que a gente implementou, hoje a gente tem o sistema Pantera, que monitora por câmeras 24 horas por dia toda a região da Serra da Molaro e seu entorno, que nos dá uma resposta de até 3 minutos da origem do fogo e para a gente criar métodos de chegar o mais rápido possível a esse fogo, para que a Brigada do Pantanal possa chegar o mais rápido possível e segurar esse fogo antes que ele se torne incontrolável. Eu gostaria, Sérgio, que você pudesse falar também um pouco sobre a fauna, que vocês têm um trabalho muito dirigido, né? Especificamente a fauna, né? E como é que é também a questão assim de sobrevivência, né, dessas espécies? Gostaria que você falasse um pouco a respeito, por favor. Outra coisa importante, né, desse trabalho, a gente em 2020 foi pego de surpresa por esse fogo de tanta intensidade. Então a gente perdeu um número imensurável
tanto de fauna, aproximadamente tem o último artigo publicado, fala em 14 a 17 milhões de vertebrados e invertebrados vitimados pelos incêndios. Então, o que a gente fez? Começou a estudar métodos para que a gente possa criar oportunidade para que essa fauna fuja desses grandes incêndios. Então, junto da Brigada Alto Pantanal, a gente tem toda a nossa equipe de biólogos, veterinários, técnicos de campo, que já trabalhavam com esse monitoramento de biodiversidade, não somente de onças pintadas, que é praticamente um foco do nosso trabalho, mas também outras espécies que são em risco de extinção, como tatu-canastra, ariranha, tamanduá e outras espécies. Então, a gente começou a buscar metodologias. Então, o que a gente começou junto da Brigada Alto Pantanal? Criar corredores de fuga. A gente já tinha, através do nosso levantamento de fauna, os hotspots, nas áreas quentes, onde encontra-se grande biodiversidade, onde a gente tinha a concentração desses animais. Então, a gente tinha necessidade de criar uma rota de fuga para que esses animais, se viesse o fogo, conseguissem fugir. E o que aconteceu? Agora, já em 2024, a gente teve um grande incêndio novamente aqui nas áreas, a gente já com a nossa equipe de resgate, que a gente tem uma equipe de resgate fixa também, que trabalha junto da Brigada do Pantanal já para resgatar esses animais, e se precisar de algum tipo de atendimento, os veterinários já fazem isso, para que a gente tenha a maior probabilidade de vida para esses animais. Então, essas rotas de fuga serviram para que esses animais fugissem. E o que foi feito? A gente instalou câmeras de monitoramento, durante as nossas trilhas, a gente pouco avistou o animal vitimado pelo fogo. Grandes mamíferos, por exemplo, foram pouquíssimos vitimados pelo fogo. A gente perde a questão dos répteis, né? Porque eles realmente não conseguem fugir. São animais lentos e que, normalmente, quando vem esse fogo, eles se enterram. E aí o calor é muito intenso e, infelizmente, eles não sobrevivem. Mas os animais, por exemplo, ameaçados, de risco de ameaçado, praticamente a gente não encontrou nenhum. Foi pequenos mamíferos, alguns macacos, mas longe dos números de milhões que a gente teve em 2019 e 2020, né? Então, a gente já tem uma metodologia hoje em dia para fazer esse trabalho, a gente executa, e isso é muito, muito importante para a gente preservar essa biodiversidade de fauna aqui do Pantanal e da Serra da Molar, que além de um refúgio de fauna para o Pantanal, é um dos maiores corredores ecológicos que a gente tem em toda essa planície. E falando, né, em biodiversidade, né, em fauna, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais das onças, né? Como é que é a situação hoje e contar alguns fatos aí de bastidores para a gente? A gente tem o nosso trabalho de monitoramento permanente com os grandes felinos, na verdade, né? A gente trabalha não só aqui no Pantanal, como no entorno também, porque a gente sabe que esse animal é um animal de grande deslocamento. É um animal, uma onça pintada, para vocês terem uma ideia, uma área de vida dela é de 100 quilômetros, né, quadrados. Então, precisa de uma área muito grande, né, para a sua vida. E a gente tem diversos encontros com esses animais magníficos, né? Para vocês terem uma ideia, em uma fazenda que a gente trabalha aqui, que a gente tem esse trabalho de coexistência com as onças pintadas, o número de onças que existe dentro de uma única fazenda aqui no Pantanal é maior do que todas as onças que existem na Mata Atlântica. Para vocês terem noção, é só em comparação da quantidade de onças que ainda temos aqui no Pantanal. Então, isso é mais um dos fatores que nos mostram que é muito vital que a gente preserve o Pantanal, né? A gente teve o resgate da Jojo, que está maravilhosa, a gente monitora ela até hoje nos incêndios de 2020. Foi feito trabalho de resgate, reabilitação, soltura, com colar, então a gente pôde estudar todo o comportamento desse animal, comportamento de vida, comportamento reprodutivo. Ele era um jovem na época, hoje em dia ele já é um adulto, já reproduziu, já deixou seus descendentes no Pantanal. Então a gente depois trabalhou com captura do guató. Então são diversas onças que a gente captura para trabalho, para entender todo esse serviço ecossistêmico que as pessoas não entendem, mas ela traz um grande serviço ecossistêmico Pantanal, né? Traz recurso para muitas pessoas. E a gente tem muito prazer em trabalhar com a onça e levar a onça para que as pessoas não tenham medo, e sim prazer, se um dia tiver a possibilidade de ver. Que às vezes eu falo para minha esposa, né? Pô, você não quer ver a onça? Eu falo, Deus me livre, o que eu vou fazer? Eu falei, aproveitar, tira foto, porque isso é um presente que você está tendo, avistar uma onça, né? E acho que todos deveriam ter esse contato com a natureza, principalmente com esses grandes animais, para sentirem
a remoção, e a gente sabe que o trabalho do biólogo, do veterinário, de todas as pessoas que se envolvem, desde o auxiliar de campo, desde a pessoa que faz um cafezinho, e você quando consegue pegar um animal desse que foi quase vitimado pelo fogo, reabilitar e soltá-lo, é onde te traz motivação para você sempre avançar nesse trabalho, para que as próximas gerações tenham o prazer de ver esse animal em vida livre. E visto esse histórico, né, que a gente está falando, principalmente desde 2020, como é que a restauração ecossistêmica, né, está sendo realizada, né, nessa região que vocês atuam? E quais são os desafios, né? Porque os desafios a gente sabe que são muitos, né? Que você pudesse também ilustrar para a gente. Os desafios são muitos. A gente trabalha num território muito grande. Então, a gente buscou métodos, trouxe parceiros para a gente restaurar algumas áreas. O Pantanal ele é muito resiliente, muito forte, ele consegue se recuperar. Mas, o que acontece? O fogo foi tão intenso em determinadas áreas e tão repetitivo desde 2020 que ele acabou até com o banco de sementes responsável por essa regeneração. Então, foi necessária a nossa intervenção para recuperar determinadas áreas. Mas a gente sabe que a gente está falando de um local aqui, para eu chegar até esse local, eu dependo de uma embarcação ou de um avião, onde numa embarcação eu demoro de 6 a 8 horas dentro do Rio Paraguai para chegar até essas áreas, e uma embarcação um avião com 1 hora de voo. E tudo tem um custo muito alto e a logística é muito difícil. Então a gente entrou com um sistema de oásis, criações de oásis. A gente chegava em grandes áreas onde foi queimado totalmente, onde até seu substrato foi queimado. A gente recuperava esse oásis, criava ali uma área onde tem árvores frutíferas, a gente criava recurso para esses animais, áreas sombreadas, para que esses animais se aproximassem dessa área, tivessem um refúgio nas sombras, alimento para eles pegarem e fazerem a distribuição, e eles começarem a fazer a dispersão dessas sementes, dessas folhas, dessa vegetação. Eles dispersarem, eles fazerem o processo de dispersão. Para quê? Para que a gente interferisse o mínimo possível nas áreas, né? E a gente simplesmente desse um incentivo para que o Pantanal se recuperasse. Infelizmente, a gente em algumas áreas teve que fazer o plantio. A gente tem áreas aí de 25 mil mudas, áreas de 10 mil mudas, áreas com 15 mil mudas. E esse trabalho vem sendo feito desde 2020, mas a gente sabe que o trabalho de recuperação de vegetação, ele é um trabalho longo, um trabalho que a gente fala de 15, 10, 20 anos. E a gente tem esses problemas, né? Uma área de 25 mil mudas que estava sendo recuperada no Vale da Purizal, a gente tinha um trabalho já de 4 anos, a gente perdeu em 10 horas, onde o fogo veio avassalador e não foi humanamente impossível esse combate. Mas a gente continua, já estamos lá nessa área, refazendo o plantio, já estamos com as nossas equipes, nossos parceiros, recuperando novamente essa área é muito importante para a gente, é uma área de rica biodiversidade, e são desafios que a gente encontra. Muitas vezes a gente tem que voltar, reiniciar novamente, mas é o que eu falei, são nas pequenas vitórias que a gente se motiva para que a gente possa avançar e seguir nessa missão, né, que é preservar e conservar o nosso Pantanal. A gente está chegando agora aos momentos finais e eu gostaria que você falasse assim, construção de cenários, né? A gente está assim nesse ano com a COP30, né? A Conferência do Clima que vai ser em Belém, que é um momento oportuno também para a gente, né, destacar essas questões. Lembrando, né, que a maior área alagável do mundo é o Pantanal, né? Um sítio Ramsar, né? Também, enfim. Você tem assim todo um contexto nacional e internacional de importância, né? O que a gente pode construir de cenários, né? Tendo em vista que a gente já tem vamos dizer assim, esse preparo, né, para a questão dos focos de calor, tem a questão da mudança climática, tem El Niño, Laninha, né? Enfim, você tem uma série de coisas, né, no contexto. A gente tem iniciado diversas tratativas, mitigações, principalmente ações na BAP, na Bacia do Alto Paraguai. A gente sabe que lá é um dos maiores desafios hoje em dia, que é onde nasce o Pantanal, né? O Pantanal depende dessas áreas que estão no Planalto. As pessoas precisam se conscientizar de que regiões a 400, 500, 600 quilômetros daqui interferem direto aqui no Pantanal.
Então, qual que é o principal ativo nosso hoje em dia? E eu acho que não só nosso, como do planeta, é a água. E é o que a gente tem de maior ativo no Pantanal, é a nossa água, também a nossa biodiversidade. Então, a gente precisa que as pessoas se conscientizem de que o Pantanal, hoje em dia, ainda é uma das maiores áreas preservadas do Brasil, um dos biomas mais preservados do Brasil, porque o seu regime de secas e cheias impedem um avanço das pessoas para que consumam essa região, que consumam esses ativos. Então, como que a gente mantém o nosso Pantanal pulsante e equilibrado? Tendo as suas nascentes preservadas e equilibradas. Então, a gente precisa enxergar essas áreas, a gente precisa de um trabalho de recuperação dessas nascentes. A gente fala da bacia do Rio Miranda, que é uma das principais bacias aqui da nossa região e do Pantanal, que é a que se encontra o maior nível de degradação. A gente tem nascentes do Rio Aquidauana, onde a gente já tem trabalho, Rio Miranda, Rio Salobra, Betione, são inúmeros rios que a gente vem trabalhando para a recuperação, mas a gente sabe, a gente precisa somar esforços, a gente precisa de mais pessoas trabalhando nessas áreas, porque recuperando essas áreas, a gente mantém o nosso Pantanal preservado. Então é isso que a gente vai levar para a COP, a gente vai levar para diversas outras frentes. A gente costuma dizer que a gente já não trabalha mais para 25, 26, a gente trabalha para 2030, 2040, porque ações de recuperação são ações longas e ações permanentes. Então, a gente tem, dentro do DHP, essa missão de preservar, recuperar e manter o Pantanal. E, dessa forma, a gente vai criar trabalhos e políticas e mitigações para que a gente consiga essas ações o mais assertiva possível. A gente sabe que a tecnologia está aí para nos ajudar, para monitorar. A gente não precisa mais estar em campo, em loco, muitas vezes. A gente faz todo esse trabalho em geoprocessamento e a gente vai sempre buscar associar metodologias mais precisas, tecnologia, e assim a gente vai cada vez mais avançando áreas cada vez mais longe e trazendo cada vez mais resultado para o nosso Pantanal. Bom, muito obrigada, Sérgio, que vocês possam ter, assim, ampliar, né, o escopo aí do trabalho de vocês, né, tendo mais mãos aí, né, trabalhando junto, e que a gente tenha um 2025, né, com menos estatísticas, né, de, enfim, focos de calor, de queimadas, né. Eu acho que com essa chuva vai surpreender a todos, a gente vai ter um ano um pouco mais tranquilo, questão ao fogo, isso vai nos permitir avançar em outras áreas.